programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje diz assim: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 16, versículo 28. Temos como título Contendas e Difamações. Uma das regras da boa convivência é evitar contendas e difamações. Em uma coletividade há sempre aqueles que provocam contendas, mas os longânimos apaziguam os pleitos. Há quem gosta de jogar mais lenha no fogo, mais carvão na brasa. Assim é o homem contencioso para acender rixas, porém, não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios capítulo 26, versículo 21. Paulo disse que os irmãos de Corinto ainda eram carnais, eram crianças em Cristo, pois havia entre eles ciúmes e contendas, resultando em divisão e partidos na igreja. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Por essa razão, ele exorta aos irmãos da igreja em Filipos que pensem todos a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas por humanidade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, do 2 ao 3. Uma qualidade requerida ao presbítero da igreja é que seja cordato, inimigo de contendas. 1 Timóteo 3:3. E Paulo ainda alerta acerca de quem traz ensinamento diferente do nosso meio, o qual não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. O que para o apóstolo é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, 3, 5. Por isso devemos andar de modo digno do nosso chamamento. Efésios 4, 1. Devemos andar de modo digno do nosso chamamento. Amém. Leitura maravilhosa, que reflexão linda desse provérbio. Então, amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. E o Senhor abençoa cada um de vocês. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Irmãs, queridas ouvintes, leitura bíblica, João capítulo 9, versículo 13 ao 38. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Ler com oração. Respondeu-lhes: vinde e vede. João capítulo 1, versículo 39.
O título do alimento diário de hoje é Vem e Vê. A cura do cego gerou controvérsia entre os fariseus que diziam que Jesus não poderia ser um homem de Deus, porque tinha curado alguém no sábado. João capítulo 9, versículo 13 e 16. Intrigados, eles interrogaram o homem que fora cego, querendo uma explicação sobre sua cura. Cego, desde o nascimento, seus olhos sempre foram inoperantes e não havia explicação humana para tal milagre. Entretanto, bastou uma palavra do Eu Sou e a visão do cego foi restaurada. Quando vamos às ruas e oramos pelas pessoas, não precisamos usar nossa sabedoria ou conhecimento espiritual. Basta orar a palavra profética e milagres acontecem. As pessoas são tocadas pela palavra, são curadas dos danos das trevas e ganham luz. Esse é o poder da palavra de Deus. A incredulidade dos fariseus era tamanha que duvidaram que aquele homem fora cego e chamaram seus pais para confirmar esse fato. João capítulo 9, versículo 18 ao 25. Hoje não é diferente. Satanás levanta muitos ataques contra nós, mas precisamos ater-nos aos fatos. Quantas pessoas foram curadas ao ser alcançadas pela palavra profética nos últimos anos? Quantos adolescentes tiveram uma mudança radical de vida? São inúmeros os testemunhos de cura e libertação. Portanto, em vez de discutir com as pessoas que não creem no poder dessa palavra, adotemos o princípio que Jesus nos ensinou. Vem e vê. 39, 46. Os adolescentes, por exemplo, aprenderam esse princípio. Eles não têm muito conhecimento bíblico e, quando são indagados pelas pessoas sobre quem são eles e de que igreja fazem parte, apenas dizem, vem e vê. Os mais velhos são mais complicados e, quando surgem esses questionamentos, querem dar uma longa explicação bíblica. Mas os adolescentes, em sua simplicidade, conseguem trazer muitas pessoas para a igreja. Os líderes judeus expulsaram o que fora cego, mas Jesus o procurou e o encontrou. Ele foi salvo, pois creu em Jesus. João capítulo 9, versículo 34 ao 38. No versículo 39, lemos, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O juízo é para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Quem reconhece a cegueira e quer ser curado, vai enxergar. Mas quem pensa estar vendo, na verdade, está cego. Jesus veio estabelecer um juízo e, por onde ele passava com sua palavra, tudo se definia. Não havia como permanecer neutro. Naquela época não havia como dizer, Jesus, estou com você, mas também com os incrédulos. Com Jesus não havia terceira opção. Ele veio como um divisor de águas para colocar as coisas em ordem. Hoje devemos permitir que o Senhor nos coloque do lado da ordem, para não ficarmos do lado da desordem. Amados, não fiquemos em cima do muro. Somos aqueles que eram cegos, mas agora vemos. Não sejamos arrogantes, pensando que sabemos falar boas mensagens e somos capazes de fazer a obra de Deus. Somos cegos, coxos, paralíticos. Em nós mesmos não há suficiência, mas cremos no poder da palavra. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. E ela faz a obra de Deus. Quando nos posicionamos pelo Senhor, sua obra avança. Amém. Até amanhã, irmãs, se assim o Senhor nos permitir.
ouvintes! Esse é o programa Mães Amorosas. Bom dia, hoje dia 9 de junho, estamos aqui para mais um programa Mães Amorosas. Estamos aqui para continuarmos a nossa leitura bíblica e desfrutar de toda a nossa programação de hoje, que está imperdível, tá? Fica com a gente! Nós preparamos algo bastante especial para você. Bom, já começamos com provérbios e alimento diário, né? Mas ainda temos muito mais na nossa programação. E contamos com a sua companhia. Nosso maior encargo é sair às ruas, a fim de trazer as ovelhas perdidas para a igreja e apacentá-las. As pessoas do mundo estão exaustas, sofrendo debaixo do império das trevas, mas o Senhor quer que exercitemos amor e compaixão por elas. No capítulo 10 de Lucas, o Senhor nos mostra como devemos proceder. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Não podemos agir como o sacerdote que passou de largo, passou longe, né? Provavelmente considerando-se superior com suas roupas limpas e a posição que ocupava. Também não podemos agir como o levita, que passou de largo, bem longe, provavelmente porque achava que a sua função era servir apenas nas questões práticas dos sacerdotes. Mas nós devemos ter compaixão pelas pessoas. Prosseguindo, Lucas 10, 33 a 35, lemos que um samaritano teve uma atitude diferente. Ele passou pelo homem e, vendo-o, moveu-se de compaixão e cuidou dele. Nossos comportores não fazem comportagem por dinheiro, mas por compaixão, amor e entrega. O bom samaritano levou o enfermo para uma hospedaria e tratou dele. A hospedaria é a igreja, que deve estar preparada para receber e cuidar dos feridos. O Senhor quer que, assim como esse bom samaritano, saiamos e busquemos os feridos para trazê-los à hospedaria. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele galardoará a sua igreja. Deus cuida de suas ovelhas por meio da igreja. Ele mesmo é quem busca e apacenta as ovelhas por meio dos irmãos e irmãs. Se ninguém for, ele não terá como ir. Entretanto, ele sensibilizou o nosso coração, tirando de nós o coração de pedra e dando-nos um coração de carne. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ele mudou o nosso interior, deu-nos um espírito novo e um coração novo. Mudou nossa sorte, tornando-nos aqueles que amam as pessoas e a palavra profética. Chegamos ao tempo em que o Senhor pode enviar seus 7 espíritos. Por todo o período da história da igreja, Deus não enviou os 7 espíritos, pois não havia ainda chegado a era do Apocalipse. Mas, quando chegou o momento da restauração do nosso interior, o Senhor enviou os 7 espíritos. As coisas hoje estão aceleradas. Nossos jovens e adolescentes estão sendo transformados porque o Senhor mandou os 7 espíritos. Os 7 espíritos são as 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. Isso está em Apocalipse 4, versículo 5. Que foram enviados por toda a terra. O coração de Deus arde pela situação da terra. Ele quer encerrar esta era cheia de maldade e mentira que faz os homens sofrerem. Satanás enganou até a igreja e esta caiu em total degradação. Mas o Senhor hoje nos restaurou e nos enviou os 7 espíritos. As 7 tochas de fogo que ardiam diante do trono de Deus ardem agora em nosso coração. A palavra profética tem chegado a todos os cantos da terra. Os 7 espíritos foram enviados para todos os continentes.
A consequência será o encerramento desta era. E nós, os que lutarem pelo Senhor e por seu reino em Sião, seremos arrebatados como vencedores e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Mas nossa luta ainda não acabou. Embora o Senhor nos tenha dado espírito novo, coração novo e enviado os 7 espíritos, há uma guerra sendo travada. Satanás não está contente e tem usado todas as suas forças para nos deter, mas ele não conseguirá. Vamos devolver a terra ao Senhor. Aleluia! Hoje nós estamos praticando isso, né, irmãs? O tempo está passando muito rápido, né? Realmente o Senhor restaurou o nosso interior, né? Colocou compaixão no nosso coração e agora os 7 espíritos podem trabalhar, né? E nosso coração está ardendo de amor pelas pessoas, né? E estamos pregando o evangelho nas ruas, né? Zigue-zagueando aí, né? Como um relâmpago para pregar o evangelho, tirar as pessoas das trevas e cuidar delas, né? Então a igreja é a hospedaria onde a gente cuida dos feridos, né? Nós estamos lutando, né? Contra o inimigo de Deus e estamos vencendo a cada dia e assim o Senhor poderá voltar, né? E nos dar o prêmio, que é reinar com Ele por 1000 anos. Vamos prosseguir, né, na nossa luta, pregando o Evangelho, cuidando dos irmãos, até que o Senhor volte. Vem, tá? Senhor Jesus, oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem dado para nós um novo coração. Um coração que se compadece das pessoas, que se preocupa com elas. Que o Senhor possa estar cada dia ganhando nosso coração, para que nós possamos ser essas pessoas que servem o Senhor com diligência, né, com fidelidade, que possamos continuar cuidando dos irmãos até a sua vinda. Te agradecemos por mais essa semana que está se findando já e nós reconhecemos que o Senhor foi conosco todos os dias. Muito obrigado pela sua direção. Continua, Senhor, encabeçando-nos, dirigindo-nos, encorajando-nos, para que a gente possa prosseguir com esse ministério. O Senhor abençoe todas as irmãs, o Senhor possa abençoando suas famílias, seus trabalhos, Senhor, não deixando faltar o pão de cada dia, saúde e muita paz para todos nós. Abençoa a nossa leitura bíblica de hoje, que o Senhor possa falar conosco. Amém. Aleluia, irmãs. Vamos então abrir o nosso novo coração, né? E a nossa Bíblia. E vamos ler 1 Reis, a partir do capítulo 5. Salomão faz aliança com Irão, capítulo 5, versículo 1. Também Irão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Irão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso, tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, que porei em seu lugar, no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário destes, segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Irão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Irão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou.
Farei tudo o que você deseja, no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas, e você as receberá. E você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. Preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estava no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. Além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Capítulo 6, versículo 1. Salomão edifica o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros, no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo, fez janelas de ripas fixas superpostas contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura e do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao 2º andar, e deste ao 3º. Assim, Salomão construiu o templo e o rematou. Cobriu-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo, o Santo dos Santos. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho até o teto, cobriu as paredes com madeira por dentro, e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro.
desde o chão até o teto, e esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo, que por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro. Não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar do cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma a outra extremidade das suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da sala tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Versículo 29. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formava uma porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. E estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças, e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zife, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências. Tal como devia, Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Termina aqui a leitura, né? Vimos aqui a construção do templo do Senhor. Então, nós podemos ver aqui quão magnífica essas construções, né? E ele deu prioridade para fazer o templo do Senhor. Só depois deles ter terminado o templo é que ele iniciou a construção do seu palácio, né? Que foi também muito grandiosa e cheia de detalhes, né? Realmente o Senhor deu muita sabedoria para Salomão, né? Nós ficamos por aqui, a irmã Lene dá continuidade agora com Salmos, Provérbios e o livro de Atos, tá bom? Deus abençoe vocês. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 127, Provérbios capítulo 16, versículos 28 ao 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 1 ao 29.
começando com Salmos. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Agora, Provérbios, capítulo 16, versículos 28 ao 30. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. 30. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 1 ao 29. A defesa de Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito, e em Canaã os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando por um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem.
Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Por hoje é só até aqui. Amanhã terminaremos o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Vamos prestar atenção nessa defesa de Estevão. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: De quem é a responsabilidade? Recebam com carinho, Taíca Saleb. Na vida conjugal, a responsabilidade da mulher é em tudo ser submissa ao marido. E a do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ser submissa não é ser uma escrava ou não ter personalidade, mas é reconhecer que diante de Deus a responsabilidade da família e de tudo que acontece com ela está sobre o marido. Por isso, a esposa nada deve decidir por si mesma. Caso contrário, essa responsabilidade cairá sobre ela. É importante saber também que ser em tudo submissa não significa que a esposa deva obedecer cegamente ao marido. Nas coisas pecaminosas, contrárias a Deus, a esposa não deve obedecer. Entretanto, ainda deve manter-se no princípio da submissão a ele. A exigência para o marido é mais elevada do que para a esposa. Submeter-se a alguém não é tão difícil como entregar-se por alguém. Entregar-se é ser um mártir, é ser alguém que sacrifica a sua própria vida pelo outro. Isso foi o que Cristo fez pela igreja. Portanto, ser marido significa manifestar Cristo. Porém, na prática, em vez de cada um de nós prestar atenção à responsabilidade que nos cabe, exigimos de nosso cônjuge que ele faça primeiro sua parte, para então correspondermos com a nossa. Não é de se admirar que os anos passam e o outro não muda. A submissão da mulher, juntamente com o amor do marido, constitui a vida matrimonial adequada e representam a vida da igreja normal, na qual a igreja é submissa a Cristo e Cristo ama a igreja. Ó Senhor Jesus, queremos aprender a assumir a nossa responsabilidade, a não esperar a mudança do outro, mas nós sermos aqueles que vivem de acordo com as tuas ordenanças e assim estarmos debaixo da bênção do Senhor na nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos uma vida equilibrada diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor.
Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Pai, que o Senhor nos concedeu estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Senhor, eu quero interceder pela vida, Senhor, de cada um dos nossos ouvintes. Pai, que eu possa estar entrando nos lares neste momento, Senhor, abençoando o lar de cada ouvinte, Senhor, abençoando a vida de cada um, Senhor, as suas famílias. Ó Senhor, nós sabemos que Tu é um Deus zeloso, Tu é um Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Pai, obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado em nossas mesas. Pai, obrigada pela água. Ó Senhor, obrigada pela luz. Senhor, Tua palavra nos diz que o Senhor é a luz do mundo. Pai, que o Senhor possa estar nos brilhando a cada dia, a cada momento. Senhor, a cada instante, Senhor, da nossa vida. Pai, nós não seria nada sem a Tua luz. Essa luz, ela tem nos dado uma direção. Ó Senhor, obrigada, Senhor, por tudo, meu Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o sol da nossa justiça. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo. Deus, eu sou grato a Ti pela minha vida. Senhor, pela minha família. Ó Pai, tudo que o Senhor tem me dado a cada dia, eu quero Te agradecer. Ó Senhor, às vezes eu não mereço. Muitas vezes nós não merecemos tudo que o Senhor nos dá, o Seu cuidado. Ó Pai, perdoe os nossos pecados. Aquilo que muitas vezes nós fazemos, Senhor, que deixa o Senhor triste, que não agrada a Ti. Ó, mas o Senhor venha nos perdoar. Pai, venha iluminar, Senhor, as nossas falhas. Senhor, naquilo que nós não estamos Te agradando. Ó, Senhor Jesus, ó, Tu como Deus. Ó, Senhor, lavou os nossos pecados. Senhor, aumente a cada dia mais a nossa fé. Ó Senhor, nós queremos aguardar a Tua vinda. Senhor Jesus, aumente mais a nossa fé. Ó Senhor Jesus, limpa cada uma de nós. Limpa o nosso ser, purificando, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma. Ó Senhor, enchendo-nos com Teu Espírito. Senhor, a cada dia, esse Espírito tem nos mostrado, Ele tem nos conduzido. Ó Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra. Ó, nós somos Tua raça eleita. Tua palavra nos diz que nós somos um povo escolhido por Ti. Ó Senhor, obrigada pela Tua escolha. Pai querido, muitas vezes nós não merecemos, mas o Senhor nos ama tanto. O Senhor nos escolheu, ó, como Teus filhos. Por isso estou aqui neste dia, ó Senhor, para Te agradecer pelas Tuas riquezas, ó, pelas Tuas maravilhas, Senhor, Tuas graças que tem nos dispensado a cada dia. Deus, obrigada por tudo. Eu Te agradeço e eu Te louvo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.